Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Lili TV. Vamos a mais um assunto, a um tema. Já ouviu falar sobre gerontofobia ou gerascofobia? Que palavras são essas, né? Parece nome de remédio, alguma especialidade médica. Gerontofobia ou gerascofobia. Já vou falar já para vocês o que significa isso. Mas vamos lá, se inscrevam ao canal, vamos ao recadinho de sempre. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo. Vamos falar então sobre geroncofobia ou gerascofobia. O nome parece estranho e é estranho, mas trata-se de uma fobia, né? Como o próprio final da palavra indica, quem tem medo excessivo de envelhecer. Mas por que, Lili, você está falando sobre isso? Porque eu vou entrar em idade nova, estou fechando um ciclo, amadurecimento e envelhecimento. Sim, a gente envelhece a cada ano. Querendo ou não, gente, nós envelhecemos a cada ano. Você nasce e já começa a envelhecer. Você nasce e já começa a contar o tempo final, né? É mais ou menos isso, é biologia, é vida. Mas quem tem gerontofobia ou gerascofobia são pessoas que têm um medo excessivo de envelhecer. E esse medo excessivo de envelhecer faz com que essas pessoas busquem procedimentos cirúrgicos, medicamentos de um modo compulsivo para evitar um processo que é natural, né? O processo do envelhecimento. Como eu vou entrar em idade nova, resolvi falar sobre essa temática aqui no canal da Lili. Principalmente para nós mulheres, existe uma cobrança muito maior em relação ao envelhecimento. É como se mulheres devessem ou pudessem permanecer eternamente jovens. Não é um absurdo, né? Mas existe essa coisa colocada na sociedade, esse peso colocado pela sociedade em cima, principalmente das mulheres. Né? O homem, quando amadurece, quando vai envelhecendo, ficou mais charmoso, né? Pelo menos até algum tempo atrás era charmoso o homem com os cabelos brancos, e ainda é hoje em dia, mas se a mulher resolvesse não pintar mais os cabelos, aí ela já era considerada velha, envelhecida, né? Tá envelhecida, pinta os cabelos. Eu sou totalmente contra qualquer coisa imposta. Quer pintar os cabelos, pinta. Não quer pintar, não pinta. Quer fazer química no cabelo? Tô com química no cabelo. Quer alisar, alisa. Quer deixar natural, deixa natural, né? Seja você mesmo. Mas voltando para a questão do envelhecimento, o peso que a sociedade coloca em relação ao envelhecimento, né? Essa loucura de parecer eternamente jovem, né? A forma como se veste, a forma como as pessoas aparentam, até a questão da pele, se a pele está mais enrugada, se está menos enrugada. Mas por que não faz uma plástica? Por que não tira isso? Por que não tira aquilo? E aí vão surgindo as fobias, né? E essa fobia, o medo excessivo do envelhecimento, que muitas pessoas têm, nada mais é do que uma cobrança excessiva que a própria sociedade joga sobre as pessoas, né? Como se a gente tivesse a fórmula, ou como se devesse ter a fórmula para ser eternamente jovem. Vendo matérias essa semana sobre essa questão da mortalidade, do envelhecimento, da eterna juventude. Vi numa revista eletrônica esses dias a questão aí da vida eterna, mas não tem nada a ver com religiosidade, com religião ou com espiritualidade. A vida eterna é de não morrer mesmo. Aí eu pensei, quem é que quer viver para sempre? Pelo menos eu não quero viver para sempre, né? O barato da vida deve ser exatamente esse, a finitude das coisas, né? Todas as coisas
tem um fim. Tudo que começa tem princípio, meio e fim. Deveria ter, tem ou não tem mais? Parece que o homem, né, nas suas pesquisas aí, quer mudar isso. E a gente cai na questão mesmo do preconceito com pessoas que vão envelhecendo, principalmente quem trabalha com imagem, né, tem essa preocupação do envelhecimento. Mas aí, como que as pessoas vão me receber, as pessoas vão me aceitar, não vão me aceitar? Quem trabalha com arte, né, muitos artistas, principalmente de televisão, sentem esse peso, como se você não tivesse personagens mais velhos, né? Você tem numa história só gente jovem, na vida você tem só gente jovem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, só é jovem até os 35 anos de idade. Depois, bem-vindo ao clube. Ao clube ao qual eu faço parte já há muito tempo, né? Há anos de estrada que eu deixei de ser jovem, segundo a OMS, né? Mas eu acredito que o que a gente tem que manter é a jovialidade. Você ter um espírito jovial não significa que você tem que fazer loucuras para aparentar menos idade, né? Eu, pelo menos, estou numa fase, né, agora que eu já estou caminhando mais para os 50 anos de idade, né, estou mais próximo dos 50, eu estou numa fase que eu estou preocupada com o meu bem-estar, com a minha saúde, com aquilo que possa me garantir lá na frente uma velhice saudável, né? Porque depois dos 60, 65, 70, considerando que a expectativa de vida está cada vez maior, se você tiver uma vida com qualidade, né? Se você puder, se você conseguir antes disso, né? Aí na casa dos 30, 40 e poucos anos, né? Que é a casa que eu estou, né? Indo para os 48, contagem regressiva para os 48 anos. Uhul! Adoro minha idade, gente. Já vou falar já sobre a questão de aparentar ter menos idade. Mas se você começa a se preocupar com aquilo que você come, em fazer mais atividades físicas, você tem o olhar voltado, não é para a questão só da aparência, é para a questão mesmo do bem-estar, da saúde. Como que você faz para diminuir colesterol alto? Na minha família a gente tem aí no DNA, infelizmente, uma característica para ter colesterol alto. Então, mesmo que dê uma maneirada na alimentação, vai buscar alguma alternativa, fazer mais atividade, no meu caso, né, tentando diminuir o consumo de doce, porque doce aumenta a gordura no sangue, né? Tentando diminuir o consumo de doce. Aí você vai pesquisando e pega uma informação aqui, outra ali. Esses dias, gente, na cabeleireira, fiquei sabendo de uma dica que daí fui pesquisar e realmente é muito boa. Fiquei super feliz com essa dica da linhaça dourada. Linhaça dourada para baixar o nível do colesterol. Coisa do quê? De gente que quer aparentar ser mais jovem? Não, de gente que quer ter saúde. A questão é ter saúde, né? Porque eu não tenho esse medo excessivo de envelhecimento. Aliás, eu não tenho medo nenhum de envelhecer. Eu tenho preocupação e eu quero me manter o máximo que eu puder saudável, né? Evitar o máximo que eu puder de ter doenças, né? Que compliquem, que tragam complicações aí, limitações de mobilidade, né? Enfim, tenho colesterol alto, então no momento a minha preocupação, conforme vai passando o tempo, conforme vão passando os anos, realmente é que essa questão do colesterol, que surgiu aí já há uns anos, acho que uns 4, 5 anos, né? Esse problema, eu tomava remédio, aí eu mudei de médico, e o meu médico disse, intensifica atividades aeróbicas, né? Pode ser caminhada, não tô tempo de ir para academia. Então eu procuro fazer caminhada, andei meio relaxada aí
nas primeiras semanas, nos primeiros meses de inverno, né? Agora que deu uma aliviada no frio, estou retomando. Então, fazer caminhada, que é uma atividade aeróbica para quem não está indo para academia, no meu caso, a aeróbica é a caminhada. Diminuir o consumo de doce. No início do ano eu estava belezinha, tinha cortado mesmo, depois dei uma desandada. Dei uma desandada, mas eu pretendo voltar para casinha, né? Pretendo voltar para casinha. Mas não é gerontofobia, gente. Não é gerontofobia, medo excessivo de envelhecer. O que eu faço para me manter mais jovem? Não. O que eu posso fazer para ser uma pessoa saudável? Essa de fato, a minha preocupação. O que eu posso fazer para me manter uma pessoa saudável? E aí tem uma questão que sempre me acompanhou, quem me conhece pessoalmente sabe, eu sempre aparentei ter menos idade do que eu tenho. Isso não é de agora, isso já desde quando eu era menininha, que faz tempo, gente. Quando eu tinha 18 anos, as pessoas pensavam que eu tinha 14, né? Com 20, tem 15. Né? E isso sempre me marcou. Quando eu era mais nova, obviamente, eu não gostava disso, né? Porque você quer aparentar ter mais idade, quer chamar atenção, né? As meninas querem chamar atenção aí, né? Dos meninos, né? Enfim. E aí eu queria aparentar mais idade naquela época, né? Décadas atrás. Mas a minha genética é essa. Né? Sempre aparentei ter menos idade, né? Segundo a minha mãe, ela disse que eu não me desenvolvi. Falas de minha mãe. Você não se desenvolveu muito, né? Mas eu sempre aparentei ter menos idade. A partir dos 35 anos, comecei a perceber que era legal. Por que era legal? Porque eu não tinha tanta preocupação com reposição de colágeno, né, que as pessoas já estavam nessa idade ou até antes, mas a única coisa que eu sempre fiz em relação à pele era usar protetor. Protetor facial sempre usei, sempre. Acho que desde os 22, 23 anos de idade. Eu usava protetor solar no rosto e sempre usei muito hidratante no corpo. Né? Eu sempre tive essa preocupação em hidratar minha pele, algo que eu sempre gostei. Mas a partir dos 35, né, quando o pessoal eu via né, pessoas próximas da mesma faixa etária preocupadas aí com essa questão, aí que eu comecei a voltar para os cremes anti-rugas, a área dos olhos, porque eu sempre tive muita bolsa nos olhos e tal, então eu queria diminuir a bolsa, comecei a me preocupar com isso. Usava os cremes, né, mais com essa preocupação para desinchar do que com rugas, porque eu não demonstrava ter a idade que eu tinha, né? As pessoas me davam menos anos, então usei os cremes aí anti-ruga, com essa preocupação facial de desinchar, de tirar a retenção de líquidos, até por volta dos 38. Aí eu vi que, falei, beleza, tô legal, parei de usar, voltei a usar, fazer um skincare mesmo, né? Uma preocupação de, vou limpar a pele, vou hidratar minha pele, né? Essa preocupação, ela surgiu por volta aí do que? Uns 2 anos, mas não chega a ser 2 anos não, 1 ano e meio. 1 ano e meio, 2 anos talvez, 46, indo para os 47, aí eu falei, epa, tá mais inchado isso do que nunca, não tenho dinheiro para fazer plástica porque eu gostaria de diminuir o inchaço, e aí eu vi que as rugas começaram a aparecer mais, e aí eu comecei a usar cremes, não vou fazer a propaganda da marca aqui que não tá me pagando, né, para isso. Mas comecei a usar os cremes para diminuir o inchaço das bolsas, que eu tenho muita retenção de líquido no rosto, principalmente embaixo dos olhos, e, consequentemente, das rugas. E também da pele, da pálpebra, que eu sentia mais um peso, né? Falei, nossa, tá pesado aqui. Deu uma aliviada, mas sem neura de
me preocupar, não quero envelhecer, não vou envelhecer. Envelhecimento é um processo natural, né? O que a gente precisa combater não é envelhecimento, a gente tem que combater o preconceito, né, que existe na sociedade em relação ao envelhecimento, para que as pessoas se preocupem sim com uma vida saudável, caminhem aí para a terceira idade de modo saudável. Se é sedentário nos 30, eu era, gente, nos 20, nos 30, né? Nos 30 eu tive, acho que foi a única fase da vida que eu tive uma crise assim de idade, identidade, foi perto de fazer 30 anos. Eu chorei muito, chorei, porque eu acho que era um marco, né? Deveria ter sido, né, um marco para o amadurecimento, mas eu fui amadurecer lá por volta dos 34 anos, não vou mentir. Foi depois dos 33, entrando nos 34, que eu amadureci. Mas foi a única fase que eu tive assim uma crise mesmo, de choro, eu vou fazer 30 anos. Depois passei pelos 35, passei pelos 40, pelos 45, agora rumo aos 48 com essa consciência de bem-estar, de qualidade de vida e mais do que nunca como comunicadora social combatendo sim preconceitos, né? Envelhecimento faz parte, só não envelhece quem morreu jovem, né? Quem teve e está tendo a felicidade de passar pelas fases da vida, passou pela infância, passou pela adolescência, passou pela juventude, né? Não é mais jovem, segundo a OMS, você só é jovem até os 35 anos de idade. Passou dos 35, meu amigo, minha amiga, celebra porque você, né, venceu todas essas etapas. É uma nova fase, realmente traz coisas que você antes, quando era jovem, não tinha, a questão da maturidade, de você parar e pensar e analisar situações antes de tomar decisões de modo impulsivo. Então, isso que a gente tem que pontuar. E como comunicadora, hoje eu quis trazer esse assunto, sim, né? Falar um pouquinho, sim, sobre gerontofobia, esse medo excessivo de envelhecer. Como que a gente combate isso? Primeiro, trabalhando aqui a cabeça, entendendo que todo mundo que nasceu um dia vai morrer, e durante esse processo a gente vai até chegar ao processo do fim, né? Que eu não quero cientificamente ter vida eterna, não. Cientificamente não. Espiritualmente, sim. Acredita em vida eterna, Eliana? Acredito. E como acredito? Acredito sim. Né? A morte é só um processo, é só uma etapa. Mas enquanto a gente está aqui nesse jogo, vamos se ligar, gente. Ó, vamos prestar atenção. Não importa se eu tenho menos ruga, se você tem mais ruga, se eu tenho mais ruga, se você tem menos ruga, não importa. O que importa é a bagagem, é quem a gente é, né? Se eu sou mais magra, se eu sou mais gorda, se você é mais gordo, se eu sou mais magra, ou vice-versa, também não importa. É o que você faz, é quem você é. São essas coisas que realmente fazem de cada ser humano um indivíduo único, né? Com possibilidades de erros, possibilidades de acertos. Então, como que a gente combate a gerontofobia? Com esclarecimento, com vídeos como esse, compartilhe, passa para frente, não tem que ter medo de envelhecer, não. É legal você cuidar, hidratar a pele, né? Porque, vou falar real para vocês, o excesso de pele começa a pesar? Pesa sim. Então tem cremes hoje em dia que dá para você, vou dar uma aliviada aqui, vou dar uma erguida aqui. Cremes ou quem quer fazer procedimentos cirúrgicos, não sou contra isso. O que eu estou pontuando é o medo excessivo do envelhecimento, que faz com que pessoas busquem de modo exagerado alternativas para fugir do processo natural da vida que é o envelhecimento. Não, a gente tem que envelhecer com qualidade de vida. É isso aí, gente. Então, foi um bate-papo, né, sobre a questão
da gerontofobia e deixem os parabéns para mim. Uau! Idade nova chegando, mais uma etapa vencida, né? Bora pra frente. Compartilha esse vídeo. Sabe aquela pessoa que você conhece que tá com medo de, vou fazer 30 e poucos anos, gente, já passei. Vou fazer 40 e poucos anos, eu tô nessa fase. Daqui a pouco já entro nos 50, mais 2 anos. E bora lá, bora lá. Então, esse vídeo é sobre isso. Compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal se não é inscrito. E deixe os comentários também, gente.